Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo do debate mais polêmico dessa semana, aqui direto do Salão Rosa. Eu sei que você vai começar a falar de mim aqui no salão, a falar do que eu estou fazendo aqui, não tem nenhum problema, pode brincar comigo, isso faz parte do nosso canal. Mas independente de qualquer coisa, esse debate é polêmico, é o mais raivoso das redes sociais no dia de hoje. Aliás, desde ontem, quando então foram deflagradas as investidas do Gabigol para que pudesse renovar o contrato com o Flamengo. Queria pedir a você para se inscrever no canal, para deixar o like no vídeo, queria que você participasse ativamente do que, no meu entendimento, por esses dias, ainda que um grande jogador viesse para o Flamengo, não iria repercutir mais do que aconteceu ontem. E eu, até o fim da noite, esperei, cético que sempre sou, porque tudo que as pessoas publicam nas redes sociais, em termos de informações, por mais credibilidade que tenha o jornalista, é sempre importante que você seja cético, para você saber se realmente a informação foi colhida com propriedade, com cuidado, porque inúmeras injustiças já aconteceram e depois é preciso que, se a pessoa for honesta, que se realize desagravos, pedido de desculpas, etc. Então eu esperei até o fim da noite. Quando eu acordei hoje, antes de vir para cá, eu também tomei o cuidado para saber se alguém já havia desmentido as informações de pedidos realmente estratosféricos, pedidos totalmente não correlatos ao que vale um jogador aqui no Brasil, principalmente um jogador que você sabe, por mais que eu confie que vai jogar bem no ano de 2024, que é o Gabigol, eu sempre tive essa opinião, mas que não teve bem no meio desse ano. Eu queria aqui falar para vocês que o Gabigol realmente é um ídolo do Flamengo em função de tudo que ele já fez aqui. O Gabigol nunca teve um comportamento que eu pudesse afirmar fosse adequado e também inerente a um ídolo. Na semana mesmo, o Landim, que também no meu entendimento não é um ídolo, se sente maior até que o Zico, mas parece que realmente o Landim conversou com o Gabigol e pediu a ele para que se concentrasse no Flamengo, pediu a ele que deixasse as suas atividades, pediu a ele que tivesse um comportamento mais de homem mesmo. Eu sei que nenhum homem gosta de ouvir que o seu comportamento não seja o de um homem de fato, mas é preciso que esse homem entenda se em alguns momentos está se comportando como uma criança ou não, como é o caso do Gabigol, se desfazendo de algumas, eu vou usar um termo aqui, de algumas importâncias que, no meu entendimento, são cruciais para que a relação que você tenha com a instituição, que você se relacione, que você faça parte, seja realizada a bom termo. Então tem vários exemplos do Gabigol esse ano que irritaram a torcida substantivamente, principalmente, como eu falei, no ano em que nenhum dos nossos jogadores estava bem. Já expliquei para vocês qual é, no meu entendimento, o ponto nodal disso para mim, a escolha de treinadores, porque a equipe toda esteve mal, mas principalmente ele, que realmente deveria ser o mais cobrado, assumindo a sua posição de ídolo no clube. Então, ele teve ali aquele episódio do aniversário, da festa de aniversário, no momento em que o Flamengo exigia, que a torcida deveria exigir concentração por parte dos jogadores. Ele teve aquele momento, depois de ter perdido aquela partida para o São Paulo, de 1-0 aqui no Maracanã, de ingressar dentro do vestiário, dentro da sala de entrevista do Dorival e dar um beijinho, mandar um beijinho para o Dorival. Aquilo realmente repercutiu muito mal, irritou a mim também, irritou bastante. E você aí, companheiro rubro-negro, precisa separar aquilo que eu penso sobre o que pode acontecer com o Gabigol dentro do campo com relação ao que eu penso sobre a sua postura. Como eu falei para vocês, eu não acredito que o Gabigol realmente tenha um comportamento de ídolo, mas eu acredito que ele possa jogar bem no ano que vem, mas isso não significa que eu vá concordar com o pleito dele, com as exigências contratuais que vocês então se inteiraram ontem.
e que eu, como eu falei, vou repetir aqui, pensei até que não fossem verdadeiras até agora, mas ninguém desmentiu, portanto, quero aqui dizer a vocês que confio naquilo que falaram. Eu não fui na Gávea, mas até que o próprio Gabigol, alguém do Flamengo, desminta, tudo aquilo é verdadeiro. E eu acho assim, absurdo, acho aquilo ali um despropósito tamanho. Falei isso inclusive na live do bar, nessa madrugada. Se você não viu, um parêntese, se você não viu, eu queria que você fosse se divertir assistindo a live do bar, ela está aí no canal, é só você assistir, você vai gostar bastante. Mas eu falei essa noite na live que aquilo ali era uma excrescência, ou seja, num ano em que os jogadores do Flamengo não estiveram bem, ele pedir 50% de aumento, ele pedir bônus de 50 milhões, pedir camarote no Maracanã. Eu acho que o Flamengo não pode, de maneira alguma, se sujeitar a isso. Aí você pode estar achando que eu esteja entrando em contradição. Não, eu não estou entrando em contradição, mas é preciso que você entenda o seguinte: você pode até amar uma mulher, mas essa mulher, ela precisa entender quais são as suas condições. Você não pode entrar em falência, você não pode se utilizar de recursos, dispor de recursos que você não tem para poder agradá-la. Então, num momento como esse, é a hora realmente, na medida em que essa pessoa, essa mulher que você goste tanto, não entenda sobre as tuas possibilidades, não entenda que ela não tem, inclusive, o direito de agir assim com você, é preciso que você entenda que esse amor se findou. E o amor que o torcedor tem pelo Gabigol, o apreço que ele tem pelo Gabigol, como eu realmente tenho, porque eu nunca vou esquecer os gols que ele fez de 2019 para cá, isso realmente vai terminar em função de um pleito como esse. Então chegou a hora, se não houver flexibilidade, se não houver seriedade da parte dele, se não houver consonância da atual situação do Gabigol com aquilo que ele está pedindo no contrato, porque eu acho que ninguém que teve uma performance, vocês sabem, mais baixa esse ano pode pleitear 50% de aumento. Nós tivemos aqui uma inflação no Brasil que, no meu entendimento, que por aquilo que eu estou estudando, vai bater 5%, 6%. Não é possível que ele vá querer 50% de aumento, algo completamente real. É óbvio que nós precisamos separar as coisas. É claro que os jogadores de futebol pedem mais. É claro que é um contrato de 5 anos, o que também é um grande absurdo, porque ninguém faz um contrato com o jogador. Ninguém pode, nenhuma empresa pode manter um contrato com qualquer funcionário por 5 anos, dada a volatilidade, dada inclusive uma performance incerta, que você não sabe se o jogador, nesse caso, vai ter ou não. Então, são pleitos estapafúrdios, realmente me estarreceram, e eu quero aqui dizer a você, se existe realmente um flerte do Corinthians com o Gabigol, eu quero aqui contar para vocês, no meu entendimento, meus amigos, é o momento dele ir para o Corinthians então. Eu não acredito, eu não acho que o Corinthians iria conseguir absorver os pedidos do Gabigol. Eu não acho que o Corinthians, não querendo subestimar o Corinthians, mas eu não acho que o Corinthians iria de qualquer maneira atender a esse pedido. Eu não sei se o Corinthians tem capacidade financeira para isso. Independente de qualquer coisa, o Gabigol também não vale isso. Não vale isso. Eu acho que isso aí é um contrato que, eu diria, talvez poucos no mundo, independente do lugar onde estejam jogando, possam pleitear. É claro que você não pode comparar o salário de um jogador daqui com o salário de um jogador da Premier League, de um time de ponta. Mas é preciso que você realmente faça essa relação de relevância de um campeonato e do nosso aqui, dos campeonatos que ele vai participar e dos campeonatos que um jogador da Premier League, por exemplo, costuma participar. É preciso que você entenda, que você tenha noção do hiato que compreende o que se arrecada lá na Inglaterra do que se arrecada aqui. É preciso que você tenha uma mínima noção, e o que foi apresentado ontem é um escárnio realmente. Mais uma vez eu quero te falar,
acho que ele vai jogar bem, mas mesmo que ele jogue bem no ano de 2024, você vai deixando a tua opinião, ele não vale isso. Isso aí é explorar o Flamengo. Isso aí, meus amigos, é o entendimento que ele tem de que outros clubes vão querer e que o Flamengo tem que se apressar para poder fazê-lo, senão ele vai embora. E eu vou te dizer uma coisa, não dá para ter estátua na Gávea com um comportamento desse, não dá para ter estátua na Gávea, eu não vou usar aqui um termo achacar, porque aí eu acho que seria uma hipérbole, mas eu te digo uma coisa, é quase que uma chantagem, eu diria amena, ou seja, pôr o Flamengo ali numa situação de dificuldade, porque é claro que se ele vai para o Corinthians, ele reforçaria o Corinthians, mas ele não vai para o Corinthians, ainda mais com um salário como esse. Então eu quero deixar bem claro aqui para vocês, bem clara a minha opinião para vocês. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Landim, se realmente é verdade, vetou essa contratação, essa renovação. Eu não tenho nenhuma dúvida, meus amigos, que o Flamengo vai agir muito mal se realmente atender aos pleitos do Gabigol. Eu queria muito que ele renovasse, mas não nesses moldes. O Flamengo vai fazer uma loucura. O Flamengo vai incorrer em desuso da técnica. O Flamengo vai incorrer em desperdício, caso seja assim. Nem o Zico fez isso com o Flamengo. Nem o Zico faria isso com o Flamengo. Portanto, o Gabigol tem que se adequar àquilo que é a realidade. Ele não teve bem nesse ano e mesmo que tivesse muito bem, pedidos como esse não podem ser atendidos nunca, porque de fato ele não é maior do que a instituição. Acho que ele vai jogar bem o ano que vem, mas isso não significa que o Flamengo tenha que se ater a um pedido esdrúxulo como esse. Mais tarde tem um vídeo, você vai gostar, lá para as 10 horas, eu vou pô-lo no canal. Minha voz está muito ruim, hoje não tem live, mas amanhã tem a live React Raiz, que você está pedindo para que eu não faça, porque você está dizendo aí que eu sou pé frio. Eu não sou pé frio não, amanhã o City vai ganhar. Então mais tarde tem um vídeo, deixa seu like aí, se inscreva no canal, você aí deixa teu comentário porque é muito importante, diga para mim se eu estou errado, diga para mim se realmente o Landim, se o Flamengo tem que se ater ao que pede um jogador que não teve nem bem nesse ano, diga para mim se o que o Gabigol está pleiteando é algo correlato ao futebol brasileiro, à nossa realidade. Diga para mim se tem qualquer jogador aqui no Brasil que valha o que ele está pedindo. Eu acho uma profunda falta de bom senso até. Aquilo que o Gabigol apresentou realmente é uma piada. O que ele apresentou realmente é um grande escárnio. Saudações rubro-negra, meus amigos, um grande abraço, deixa a sua opinião aí, se inscreva, deixa o like. Até mais tarde. Saudações rubro-negra.